volta para a nossa segunda aula sobre o Pentateuco. Na nossa aula anterior, nós vimos um panorama do livro de Gênesis e Êxodo. E nós vimos que tem uma sequência na história. Em Êxodo, nós vimos toda a parte da criação do mundo, do homem, a queda, a criação da família, até a criação da Torre de Babel, tudo no capítulo 11. A partir do capítulo 12, que nós temos a chamada de Abraão, começamos então a história do povo de Israel. Todo o livro de Gênesis vai tratar então desse chamado de Abraão, que Deus volta a reafirmar para Isaac e para Jacó. Termina o livro de Gênesis com a morte de José, que se tornou um grande líder no Egito. E o livro de Êxodo vai dar sequência a essa história. O povo de Deus agora está no Egito. Deus vai levantar um grande líder, que é Moisés, para lutar com Faraó. Esse é o livro das grandes pragas do Egito, por conta que Faraó endureceu o coração e não deixava o povo de Israel sair do Egito, onde eram escravos, para criar, estabelecer uma grande nação, como era a vontade de Deus. Por conta do endurecimento do coração de Faraó, Deus teve que operar de forma dura por meio das pragas. E a última grande praga foi a praga dos primogênitos, que abalou profundamente, tristemente o Egito, e por conta disso, Faraó permitiu que o povo saísse do Egito. Então, o livro de Êxodo vai contar essa trajetória, essa saída do povo do Egito. Portanto, é um livro que dá sequência à história que vinha sendo contada em Gênesis. O que ocorre no livro de Levítico? E eu tenho a impressão que é isso que provoca a dificuldade de algumas pessoas que começam a ler a Bíblia sozinhas, sem ter um estudo ou alguém que oriente. Ocorre que essa história que vinha sendo contada foi suspensa. O livro de Levítico, no livro de Levítico, há a suspensão da narrativa. Por quê? Porque esse é um livro que vai ter só ensinamentos acerca de como obter comunhão com Deus por meio de ofertas e como obter comunhão com Deus por meio de uma vida correta e como o povo deve organizar suas vidas com base numa legislação, tanto para o povo quanto para os sacerdotes. Então, o livro de Levítico não vai dar continuidade a essa perspectiva histórica que nós estamos tentando mostrar para vocês que tem no Antigo e no Novo Testamento. Agora, lá nós vamos ter Deus dando como é a lei das ofertas, como é a lei do sacerdócio, as leis referentes ao povo, as leis referentes ao altar. O que é que nós precisamos entender? É que Deus cria a humanidade, chama Abraão para estabelecer uma grande nação. Essa nação foi retirada do Egito, onde estava sendo escravizada, para que a nação fosse estabelecida. Então nós precisamos entender que o Deus que fez tudo isso
é o Deus que agora está dizendo como aquele povo deve viver. As pessoas que têm o coração desejoso de compreender a Bíblia devem ter o coração desejoso nesse aspecto de conhecer qual é a vontade de Deus para o homem, para que ele viva dessa forma. A Bíblia nos faz compreender que Deus tem um padrão de conduta para o ser humano. E esse padrão de conduta em nenhum momento tem a pretensão de oprimir o homem. Ao contrário, nós já vimos que a lei do Senhor é perfeita e refrigera a nossa alma. É que Deus sabe como o homem é constituído fisicamente, emocionalmente, psicologicamente. Então ele sabe como esse homem deve viver, como ele deve proceder para que ele tenha uma vida harmônica com as pessoas à sua volta, na família, os amigos, com as autoridades religiosas e com o próprio Deus. Então é isso que Levítico vai nos ensinar. No que diz respeito a uma vida de comunhão com Deus, por meio de uma vida correta, o livro de Levítico, do capítulo 18 ao 27, vai tratar da santidade pessoal para todo o povo, das exigências que ele tinha para o sacerdócio, da designação das festas que o povo deveria fazer em honra ao nome de Deus. E vai falar também sobre o respeito contínuo que o povo deveria ter para o nome de Deus e os regulamentos especiais para a vida em Canaã. Deus explica até como o povo deve proceder quando para nos acampamentos. Como organizar a vida, como cuidar de todas as coisas. Se o meu animal foge e cai num buraco que foi feito pelo meu vizinho, como é que o vizinho deve proceder para reparar o dano feito ao meu animal? Todas as coisas que nós pudermos imaginar estão ali regulamentadas para aquele tempo, para que as pessoas pudessem viver em comunhão. Do capítulo 1 ao 17 é que faz menção à lei das ofertas, como eu disse anteriormente, a lei do sacerdócio, as leis referentes ao povo e as leis referentes ao altar. Nós vamos ver que esse livro, ele vai falar sobre todos os sacrifícios, sobre o sacerdócio, sobre as purificações, as estações sagradas, a ingestão de carne, sobre o casamento e a castidade, sobre o ano sabático, o ano de jubileu, sobre os votos e sobre os dízimos. Conhecer bem o livro de Levítico é essencial para que nós possamos compreender bem o livro de Hebreus no Novo Testamento. Porque o autor de Hebreus, que é desconhecido, vai explicar que Jesus é maior do que todas as coisas, do que o sacerdote, do que o sumo sacerdote, do que os anjos. E o sacrifício feito por Jesus na cruz é perfeito. Por isso, não havia mais necessidade da lei dos judeus depois da vinda de Jesus. Então, para que nós possamos compreender com profundidade o livro de Hebreus, é preciso estabelecer essa ponte com Levítico no Antigo Testamento. Qual é o propósito, então, desse livro de Levítico? Já disse que ele não avança do ponto de vista da história, não é? Mas simplesmente nós vamos conhecer nele o código legal
de Israel. Nesse livro, nós vamos conhecer como o povo de Israel agradaria a Deus. A ênfase do livro é, portanto, a santidade. Não é possível ter santidade se nós não fazemos aquilo que Deus deseja que façamos. A nação santa precisava conservar-se santa em meio a outros povos. E essa santidade não significava e nem significa nos dias atuais, porque em Hebreus diz que sem santidade é impossível ver a Deus. Isso não significa isolamento, mas testemunho de vida. Significa que as pessoas que não servem a Deus aprendem como servir a Deus por meio do nosso testemunho. O livro, então, é um manual de regras para os sacerdotes e para o culto em Israel. Esse manual quer, então, ensinar a nação de Israel o caminho para Deus e como andar nesse caminho. Em hebraico, o nome do livro é I-Chamou. O nosso nome levítico vem do grego e significa acerca dos levitas. Levitas faz referência ao nome de Levi, que era um dos filhos de Jacó e que foi a tribo escolhida por Deus para ser a tribo sacerdotal. Era essa tribo que cuidava de todo o culto na nação de Israel. A identidade de Israel, portanto, é centrada no culto, no qual o povo encontra-se com o seu Deus. Entenda uma coisa importante: Deus estabelece as normas do culto. Significa que Ele, como Deus, expõe exatamente o culto que de fato adoraria o seu nome. Então, nesse livro, nós teremos lá todos os rituais para o sacrifício, um ritual para a ordenação dos sacerdotes e os critérios da distinção entre o puro e o impuro. Para exercer uma vida santa e uma adoração adequada, Deus deu ao povo a lei da santidade. Porque o próprio Deus é santo, como está escrito no capítulo 19, versículo 20, Ele quer também um povo santo. E isso não é um ideal nas nuvens, mas concretiza-se nos atos de justiça e de amor do povo de Deus, que é experimentado nas relações concretas que são vividas no dia a dia das nossas vidas. O capítulo-chave desse livro é o capítulo 16. Vamos agora fazer rápidas considerações também sobre o livro de Números. O livro de Números é uma preparação para a partida do Monte Sinai, as peregrinações no deserto e uma viagem até a Transjordânia. Do capítulo 1 ao 9, é essa preparação para a partida do Sinai. Do 10 ao 19, toda a peregrinação no deserto, e do 20 ao 36, a viagem à Transjordânia. Qual que é o propósito desse livro? É justamente registrar a caminhada de Israel do Monte Sinai até Moabe, lado oriental do Rio Jordão. Só quero relembrar para vocês, em aulas e cursos posteriores, em que nós iremos aprofundar o nosso conhecimento, vocês terão aqui o apoio de mapas
para que vocês possam se situar bem geograficamente. Como se trata de uma visão panorâmica, eu não teria possibilidade de fazer isso por vocês nesse momento. O livro ainda tem o propósito de retomar o curso da história que foi interrompido lá no final de Êxodo. Então, veja bem, nós temos Gênesis, Êxodo, em Levítico há a suspensão da história, porque é o código de lei que deveria ser observado pelos israelitas, e agora seguimos a história com o livro de Números. Então, e esse livro vai falar muito da incredulidade do povo de Deus e do castigo que esse povo recebeu. Eles saíram do Egito com a promessa de chegar à terra de Canaã. Eles gastaram menos de 2 anos para chegar ao local que era só atravessar o Rio Jordão e alcançar a terra. Mas por conta da incredulidade e da desobediência do povo, Deus castigou profundamente o povo e eles ficaram cerca de 38, 39 anos peregrinando no deserto por conta de desobediência, e Deus disse que a geração que havia saído do Egito não entraria na terra de Canaã, exceto Calebe e Josué, que se mantiveram fiéis a Deus. Em hebraico, o nome de Números é no deserto, e o nome Números veio para nós do grego e indica a contagem do povo. Em Números, Deus manda contar o povo, e inclusive o povo, que, conforme eu disse, é a geração que saiu do Egito, e esse povo então não entraria na terra. Esse livro abrange um período de cerca de 39 anos no deserto, e o tempo então histórico dele é mais ou menos 1490, 1451 antes de Cristo. A formação do povo progrediu nos anos da peregrinação no deserto. Foi um tempo de preparação para no final entrar na terra prometida. Na verdade, esse livro revela uma pedagogia divina, ou seja, ensinamentos divino que às vezes são dolorosos, porque o povo esteve para entrar na terra, mas Deus não permitiu que entrassem. E infelizmente nem Moisés entrou, que era o líder. Moisés, um momento de desgaste com o povo, bateu violentamente na rocha que Deus disse para ele bater para sair água da rocha, porque o povo clamava por água, e Deus desaprovou a ação de Moisés e disse que ele também não entraria, e de fato não entrou. O livro de Deuteronômio tem a mesma particularidade do de Levítico. Nesse livro também há a suspensão da narrativa. Então veja bem, nós temos Gênesis, Êxodo, suspende a narrativa em Levítico, porque é o momento do recebimento da lei, do código legal do povo de Israel. A história continua em Números e agora suspende de novo em Deuteronômio. Nós temos lá, em Deuteronômio, do capítulo 1 ao 4, o primeiro discurso de Moisés. Do 4 ao 28, o segundo discurso de Moisés.
Do 29 ao 30, o terceiro discurso de Moisés. O 31 e o 32, os últimos conselhos de Moisés. O 33, a bênção de Moisés. O 34, a morte de Moisés. Qual é o propósito deste livro? Primeiro, devemos dizer que ele é um livro de oratória, de ensinamento. Ele contém, portanto, conforme nós vimos aqui na exposição do esboço, uma série de discursos de Moisés, quando o povo estava acampado nas campinas de Moabe. Depois que eles saíram do Egito e chegaram prestes ao local de entrar na terra, Deus castigou o povo e fez com que eles retornassem e ficassem 39 anos peregrinando. A geração que saiu do Egito pereceu no deserto. A nova geração cresceu e é para essa nova geração que Moisés está falando. Todos eles estão agora acampados nas campinas de Moabe e Moisés então ensina a lei de Deus para a nova geração. Está ensinando porque era necessário que eles obedecessem essa lei quando entrassem na terra de Canaã. É um livro, então, de transição, onde são repetidos aqueles mandamentos que foram aprendidos lá em Levítico, são repetidos aqui. Claro que de forma diferente, mas a essência dos ensinamentos são repetidos e Moisés deixa claro que eles vão conquistar aquela terra e devem obedecer essa lei. Se não obedecerem, eles perderiam a terra. Portanto, aqui, repito, o livro não avança na história do povo de Israel. Ele serve somente para recordar os preceitos de Deus. Então, nós vemos Gênesis, Êxodo, Levítico, suspensão da história. Aí, Números é que vai dar a sequência que vinha de Gênesis e Êxodo. E em Deuteronômio, nós temos uma outra suspensão. O nome do livro na língua hebraica é Estas São as Palavras. A palavra nossa que veio do grego significa simplesmente a segunda lei. Temos aí então uma adaptação da lei. A essência dela continua exatamente a mesma, tendo em vista que o povo já está pronto, a nova geração, para entrar na terra prometida. Desenha então o projeto de uma nova sociedade que deve ser cheia de amor e de justiça. Israel deve viver feliz, contente e próspero, mas só se for fiel à aliança com Deus. Se for infiel, haveria a desgraça, que significaria a perda da terra, conforme perderam mesmo. Nós veremos isso nos livros históricos. O compromisso fundamental com Deus é o amor, que nós vemos lá no capítulo 6, versículos 4 a 9. E ele apresenta um amplo ensino para pôr em prática esse amor na vida pessoal, na vida social, na vida política e na religiosa. Esse livro, então, é um longo ensino de como viver sua relação com Deus, com as autoridades, com os outros homens e mulheres e até mesmo com os seres da natureza. Quando essa lei foi dada, era um tempo também de grande desenvolvimento econômico, com muita injustiça e desigualdade social. Havia uma pequena minoria privilegiada, enquanto a grande maioria sofria injustiça e miséria, o que é reprovado por Deus. Essa lei de Deus que foi dada a Moisés, embora é base para todo o direito no mundo ocidental,
não pode ser considerado um código judicial no sentido moderno, mas lei aqui nesse caso significa ensino, educação, uma orientação espiritual para criar uma sociedade justa e fraterna, porque esse sempre foi o propósito de Deus para o homem. Ficamos por aqui e eu aguardo você para iniciarmos a visão panorâmica dos livros históricos. Até lá!